Oi gente, tudo bem? Aqui é a Is pra mais um vídeo. Na verdade, hoje eu vim regravar um vídeo que eu já postei no canal, acho que há uns 2 anos atrás, mas que inclusive eu apaguei, porque muita gente não entendeu o tom de ironia, as brincadeiras que eu fiz, achou que eu realmente tava falando aquilo, tipo, sério, real mesmo. Mas o vídeo é sobre especialidades médicas que eu não faria. Eu separei 10 especialidades que eu realmente não faria de jeito nenhum e vou explicar pra vocês um pouquinho dos motivos. Lembrando que esse é um vídeo pessoal, então as minhas opiniões são minhas opiniões, então às vezes o que eu vou falar sobre uma especialidade você não concorda, mas essa é a minha visão, por isso que são as especialidades que eu não faria. Eu vou começar pela ordem inversa, né, pela número 10, e a 1 vai ser a que realmente eu não faria de jeito nenhum. Número 10 é oncologia. Por uma questão assim, eu tenho casos de pacientes oncológicos na minha família, bem próximos a mim, então eu tenho ideia de como é o sofrimento. E apesar de que algumas pessoas usam justamente isso, né, pra pensar, nossa, eu vivi isso na minha família, eu quero poder ajudar as pessoas, eu acho uma área muito sofrida. E eu sou muito emotiva, então eu acho que não daria muito certo, sabe? Principalmente se você pensa em casos de crianças e tal, pacientes oncológicos crianças, gente, eu ia chorar a consulta inteira. Então, assim, eu não me vejo exercendo esse papel porque eu ia me abalar muito, especialmente em perder paciente, né, já que é uma área que costuma ter bastante perda. Então, assim, não ia ser legal pra mim. Número 9 é radiologia. Radiologia é a especialidade médica que lauda os exames, né? Não é só laudar, mas que é responsável pelos exames de imagem. Então, o paciente vai fazer uma tomografia, uma ressonância, existe um médico radiologista que vai olhar aquele exame e fazer o laudo, né? Dizer o que ele tá vendo naquele exame. Qual a grande questão da radiologia pra mim? Ela praticamente não tem contato nenhum com o paciente, você só vê os exames e você recebe um encaminhamento, né, um pedido do exame que conta mais ou menos a história do paciente, o que ele estava sentindo. Então o contato do radiologista com o paciente em si é muito pouco. Isso é uma coisa que pra mim é de suma importância, eu preciso desse cuidado, né? Foi um dos maiores motivos que me fizeram escolher a medicina, é ter o contato com o paciente, é ter esse contato com as pessoas, ajudar as pessoas. Então como a radiologia ela não tem esse contato na maioria das vezes, né, em grande parte das vezes, não serviria pra mim, sabe? Eu sentiria falta de alguma coisa. Número 8 é neurocirurgia. Porque é difícil pra caramba, gente. E eu não sei se eu confiaria em mim pra mexer no cérebro de uma pessoa, sabe? É muito pesado, real. Fora que a parte de neuroanatomia, pra mim foi muito difícil. Eu tive essa matéria no segundo período da faculdade. Eu tive muita dificuldade porque parece tudo a mesma coisa. Existe um livro que chama Ângelo Machado, que assim, é o terror do estudante, porque é muito difícil neuroanatomia. Então, como eu não gostei nem da neuroanatomia, nem da parte clínica, a parte cirúrgica, apesar de que cirurgia eu gosto, assim, eu não confiaria em mim pra mexer na cabeça de uma pessoa, essa é real. 7 é patologia. Patologista é o médico que vai fazer análise microscópicas de biópsias, né, de tecidos. Então, vai para uma cirurgia, tira um pedaço para fazer uma biópsia de um possível câncer. Aí o médico patologista coloca no microscópio e vai analisar aquelas células da organização e te dizer o que ele tá vendo, né? O problema pra mim é mais ou menos a mesma coisa do radiologista. Não tem contato com o paciente. Tudo que você sabe sobre ele é o que vem no pedido do exame, no pedido do anatomopatológico, né? Escrito o que o paciente estava sentindo, por que fez aquela coleta e tal. E aí eu acho isso muito vago. Eu fico sentindo falta do contato com o paciente, de saber o que aconteceu, né? Tipo, imagina, você tá lá, olha uma amostra e descobre uma doença rara, mas aí você não sabe o que acontece depois, sabe? Você fica só naquele limbo. Você fez o diagnóstico, mas não sabe o que acontece depois. Isso me deixa muito incomodada. Número 6 é psiquiatria. Eu amo a parte teórica de psiquiatria. É muito legal entender os transtornos. Assim, é uma matéria gostosa de estudar. Porém, eu não enxergo em mim um perfil para psiquiatra. Eu tive matéria já, eu já passei inclusive pelos ambulatórios, pela prática, e todas as vezes eu me sentia muito desconfortável, porque eu não sentia que eu sabia como agir diante. São histórias muito pesadas, assim, desde crianças até adultos, coisas muito pesadas, e eu não sentia que eu tinha tato pra lidar com aquilo, sabe? Quando o paciente contava pra mim que ele já tinha tentado fazer alguma coisa contra ele, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. Então, por conta disso, eu me vi uma barreira na psiquiatria, né? Porque apesar de eu achar o máximo estudar a questão dos transtornos e tal, eu não sinto que essa parte, assim, do ter relação com o paciente eu consigo. Eu sinto que tem uma barreira muito grande. Talvez seja uma coisa da minha própria cabeça, mas eu sempre fico meio assim, o que eu faço, né? Eu me sinto muito perdida nos atendimentos. Fora que eu sinto que eu trago muito pra mim, né? Então, tipo, casos de crianças e tal, com essas histórias mais pesadas,
eu ficava atordoado o resto do dia inteiro. Então não seria saudável pra mim, porque eu me envolveria muito. Então imagina eu atender, sei lá, 10, 12 pacientes com histórias assim todos os dias. Eu ia enlouquecer. Quem ia precisar do psiquiatra ia ser eu. Número 5 é oftalmologia, para a tristeza do meu pai, porque o sonho do meu pai, gente, é que eu fizesse oftalmologia. Eu entrei na faculdade querendo oftalmo, tanto que no primeiro período eu queria até fundar a liga de oftalmo, porque na minha faculdade não tinha. Mas conforme foi passando, eu fui vendo outras especialidades e no meu 6º semestre eu tive a matéria de oftalmologia e descobri que é muito ruim. Eu achei, cara, eu tive dificuldade desde a anatomia por conta de aqueles montes de estruturas, mas principalmente na parte clínica. E é uma coisa assim que é meio abstrata, porque como clínico, é geral, né, quando você forma na faculdade, você acaba não fazendo muita coisa no oftalmo também. Pra mim foi uma matéria que me surpreendeu muito negativamente, porque eu achava que eu ia gostar, né, porque como eu entrei na faculdade querendo, eu achei, nossa, eu vou aproveitar essa matéria e curtir e tal. Mas assim, pra mim todo o semestre foi triste, porque cada aula que eu precisava estudar eu sofria, porque era muito chato, era assim, nossa, muito chato mesmo. Fora que eu comecei a gostar de oftalmo porque eu tive um problema no meu olho, e aí fiquei quase 3 anos aí, dos meus 12 aos 15, acompanhando, né? E aí eu via a rotina, eu achava legal, né, os consultórios e tal, só que depois eu fui percebendo que não é uma rotina que eu curto, eu não sou muito fã de consultório. E óbvio que oftalmo tem procedimentos cirúrgicos também, mas em geral é muito consultório, muito máquina, né? Tipo, os exames, é tudo muito automatizado. Tem 1 zilhão de máquinas que vão fazer a análise do olho, e aí, tipo, você fica meio sem fazer muita coisa, e aí isso me incomodava. E ainda me incomoda, então por isso que o oftalmo pra mim não daria certo. Número 4 é medicina legal, que é inclusive uma matéria que eu tô tendo esse semestre na faculdade. Eu tive a primeira aula e eu até fiquei tipo, cara, até que não é tão ruim. Mas eu vou contar pra vocês qual é o meu problema. Medicina legal é a especialidade que fica responsável por fazer necrópsias, fazer corpo de delito, né? E corpo de delito e tal, agressão, até que eu lidaria. O meu problema, gente, é cadáver. Eu não ficaria numa sala sozinha de jeito nenhum, gente, não fico. Eu morro de medo, eu sei que é uma coisa irracional, que não faz sentido algum, mas medo a gente não manda, né? Na época que eu tinha anatomia, que a gente tinha os corpos nos laboratórios, né? Eu não entrava sozinha, eu só entrava em grupos, eu não ficava sozinha de jeito nenhum. E olha que no laboratório de anatomia, as peças já passaram por tantos processos de conservação mesmo, que elas nem parecem mais tanto corpos humanos, né? A textura, a aparência, não parece. Mas quando é um cadáver que morreu há pouco tempo, é uma pessoa que tá ali na sua frente, né? E todas as vezes que eu já tive contato, assim, com um cadáver fresco, vamos dizer assim, eu fiquei, assim, apavorada, sério. Todo o ambiente de saúde, né, toda unidade de saúde tem uma salinha que é o necrotério, que quando ocorre um óbito, o corpo fica ali por um tempo. E eu ficava desesperada. Teve um dia que eu falei, não, eu vou lá olhar. Moço, eu saí correndo. 3 é alergia e imunologia por uma única questão, gente. Eu tive imunologia no 3º período e foi a matéria que eu mais sofri na faculdade inteira, porque eu não consegui entender. É assim, muito detalhe, muito microscópio, muita coisinha de nome e de processos, e assim, eu ficava enlouquecida. Foi a matéria que eu sofri muito, que eu chorava pra estar pra prova, porque não entrava na minha cabeça. E essa especialidade é basicamente imuno, né, gente? Tem muito de imuno. Então eu fiquei assim, cara, não vou dar conta, porque você não dá conta nem da fisiologia, né, que é a imunologia, a parte do funcionamento normal, que dirá as doenças. Então, assim, eu acho muito legal a parte dos mecanismos de defesa do corpo. É interessante de entender, mas é muito difícil e eu tive muita dificuldade. Então, era uma coisa que pra mim não daria. A número 2 segue mais ou menos a mesma justificativa de imunologia, que é a reumatologia, que é a especialidade médica que fica responsável pelas doenças do tecido conectivo, especialmente das articulações. E muitas dessas doenças têm causas autoimunes, né? O corpo atacando ele mesmo. Então, a parte imunológica ali é muito grande, tão grande quanto a imunologia. E eu tive a mesma dificuldade quando eu fui estudar as matérias. Era um monte de complexos e de substâncias que geravam alterações, e aí eu ficava, caraca, é muito difícil de entender. A parte clínica é legal, né? Tipo, artrite reumatoide, lúpus, é interessante, mas a parte de você entender o por trás dessa doença me deixava muito nervosa, porque eu tinha essa dificuldade na imunologia. E por último, a especialidade médica que eu não faria de jeito nenhum, gente, vocês já sabem qual é, que é ortopedia. Apesar de ser uma área muito cirúrgica e que, assim, eu achava que eu ia curtir, né? Porque, cara, é muita cirurgia. A ortopedia, ela é muito agressiva. Eu lembro que a primeira cirurgia de ortopedia que eu entrei na minha vida
foi uma fratura de fêmur, que é uma das cirurgias assim mais pesadas, uns alicates desse tamanho, martelo e voa sangue, assim, é muito pesado. E eu lembro que eu assisti aquilo, né, tipo, eu tinha assistido poucas cirurgias na minha vida inteira, e aí já me dei de cara com aquilo, eu fiquei desesperada, eu falei, moço, não, tá estragando, tá quebrando a perna do homem. Você pensa, não é possível, gente. Tá estragando o músculo, não vai sobrar nada, porque é martelada e alicate, corta e puxa. E aí eu fiquei, gente do céu. É óbvio que tem áreas da ortopedia que são mais delicadas, né? Por exemplo, cirurgia de mão é bem mais delicado. Só que pra eu fazer ortopedia, pra me especializar em cirurgia de mão, basicamente eu ia estar escolhendo uma especialidade que eu ia gostar de uma coisa entre 99 que eu não ia gostar. Então não faz sentido algum. Fora que eu ia ter que fazer 3 anos de residência de ortopedia e eu acho que mais 2 anos de residência de cirurgia de mão. Então não faz sentido pra mim fazer isso. Então essas são as especialidades que eu não faria. Eu não vou dizer assim que eu nunca faria, porque eu já troquei de opções de especialidade tantas vezes desde que eu entrei na faculdade, que é aquela coisa, né? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo com especialidades médicas que eu cogitaria fazer. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Deem o like aqui pra me ajudar. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação. E me segue lá no Instagram pra ver a rotina mais de pertinho. A gente se vê no próximo. Tchau!